Então, isso para mim também foi um erro da Globo, né, cara, para mim crucificou o cara, criando uma expectativa absurda, né, na carreira dele e não deixou o cara correr sem esse peso. Entrando mais uma polêmica aqui, um piloto que eu acho muito bom, mas pra mim não é gênio, mas é muito bom pela constância, como ele era constante, tudo é o Barrichello. Eu acho um grande piloto, o Barrichello. E ele é muito, vou usar uma palavra até bem popular, mas ele é muito zoado aqui no Brasil. Aliás, o Caceta Planeta pra mim é quase criminoso o que eles fizeram com o Rubinho Barrichello, porque pra mim é um grande piloto, mas não é um gênio, no meu entender. E eu nunca culpei ele por aquela corrida que ele deixou o Schumacher passar. Ele ali ia funcionar. Eu acho que a Ferrari não precisava daquilo. A Ferrari errou. Não precisava mesmo. Era um carro absurdamente superior. Mas ele é funcionário da empresa. Ele vai fazer o quê? Como que você considera um erro do Barrichello quando ele deixou o Schumacher passar na última... No final da Então, corrida? primeiro eu concordo com você, é um excelente piloto, Sim, excelente piloto. Ele não deu sorte ao pegar um Schumacher como companheiro de equipe e naquela época não podendo mostrar. O Schumacher era o primeiro piloto e ele era o segundo sim. piloto. No contrato, a preferência era do Schumacher, em posições feitas pelo próprio Schumacher, com o Jean Todt, com o Ross Brown. Então, ele não tinha jeito, ele era um funcionário da equipe que tinha que fazer isso. O que ele poderia ter feito era se rebelar, né, de alguma maneira, teria sido punido pela equipe, teria ganhado uma relevância maior se entrasse nesse confronto, mas certamente ele teria sido, cara, ou punido com equipamento ou alguma outra coisa que não ia levar ele ao título de qualquer maneira. Então, naquele momento, o que que ele fez? Ele freou um pouquinho antes da chegada, Sim. né? Foi aquele famoso do Kleber Machado, que É, até muito generoso comentou isso para mim lá na Jovem Pan. grande comentarista, aliás. Hoje sim, hoje sim, hoje sim, hoje É, não, famoso hoje sim. não, né? Que foi muita sacanagem mesmo, e, enfim, mas e deixou passar na freada para mostrar para o mundo que ele estava deixando passar. Sim. A equipe ficou brava com ele porque ele fez dessa maneira, mas, cara, não dá para culpar porque era um emprego dele, ele tinha Sim. chefes e foi uma determinação, ele poderia sofrer punições por insubordinação ou até represálias ao longo do ano que podia piorar a situação dele. Então, para mim, ali foi uma vergonha. Para mim, a vergonha maior foi do Schumacher porque o Schumacher teria tido pulso para falar: não, que é isso? Sim. Não, não precisava É. e não ultrapassar. Vamos fazer o jogo, vamos fazer o jogo. Um diminui e o Schumacher não passa. E passam os dois, o Rubinho passando na frente, mostrando que o Rubinho estava deixando e que ele não concordou. Ele ia ganhar muito mais o Schumacher Os do que dois acho que ele. iriam até, né? Então, ali, para mim, não foi culpa do Rubinho. Rubinho, sim, é um excelente piloto, um puta cara generoso. Tem até uma história para contar que já já a gente fala daquele final de semana fatídico e que o Rubinho foi mais do que gente fina comigo. Foi muito mais do que isso. É. Já agradeci ele publicamente, agradeci no Pânico, já em várias situações. Acidente que não foi culpa dele, né? Que ele teve lá não foi culpa dele. Não, não, mas de maneira alguma. E que tem os dois lados, Cacete e Planeta, mas depois eu não lembro qual foi a marca, se foi a Vivo, que ele mesmo se rendeu à zoação e ganhou uma super grana de um patrão. Eu acho que foi a Vivo. E ele fez uma piada com ele mesmo, dizendo que não é o mais rápido, que é o segundo, que alguma coisa assim. Então também não deveria ter feito, né? Mas ele foi pego para Cristo e ali para mim foi um erro da Rede Globo. A Rede Globo colocou, e era moleque ele, né? Ele como novo Ayrton Senna e Isso. todas É. as fichas por conta da audiência e criou uma expectativa do povo brasileiro que aí ficou com uma dimensão e com uma referência do que o Ayrton fazia e do que o Rubinho poderia ter feito. Então, isso para mim também foi um erro da Globo, né? Cara, para mim crucificou o cara, criando uma expectativa absurda, né, na carreira dele e não deixou o cara correr sem esse peso. Ele tinha um lastro a mais, né, que era esse compromisso Sim. com o brasileiro de dar continuidade à carreira de Ayrton Senna. Acho que nunca na história da Fórmula 1, um piloto entrou com tanta cobrança na Fórmula 1 como o Rubinho Barrichello, né? Talvez o Nelsinho, né? Talvez Você acha que o Nelson entrou? É. é muito peso você ter o pai, por exemplo, como
como campeão que foi, e a cobrança teve sim, o Nelsinho teve. É muito peso, deve ser muito peso, cara. Como deve ter sido. É que o Bruno Senna entrou tardiamente, né? O Bruno Senna, a Viviane só deixou ele entrar tarde, com 18, 19 anos, quando puta, toda a molecada já tinha começado com 10 anos de idade no kart, ele né, começou muito, muito mais tarde. Então, eu nem digo isso, mas filhos de pilotos campeões mundiais tem um peso muito grande. O próprio Pietro Fittipaldi, Enzo Fittipaldi, que são netos do Emerson, passaram por isso. É um nome Fittipaldi, Sim. né? O nome Piquet. O único que não passou por isso, porque o pai era pífio, e ele é um excelente piloto, é o Verstappen, porque o João Verstappen era pífio. Eu escutei uma coisa, Léo, e que eu uso até hoje como uma teoria que até agora não quebrou, do Lemir Martins. O Lemir falava, meu grande amigo Lemir Martins, que mora lá no sul, está aposentado na fazendinha dele, na chácara, plantando bergamotas, como ele sempre falava, que era cara, foi meu mestre na Fórmula 1, ele e Edgar Melo Filho, foram os caras com mais aprendi Fórmula 1. Edgar, que era da Bandeirantes, um mestre, grande amigo até hoje, a mesma coisa o Lemir Martins. Ele falava, Deus, numa família, naquele DNA, coloca um gênio, não dois. Porque tem tanta família boa para acontecer. Não vai jogar dois gênios na mesma família. Aí você vê isso com, olha... O Edinho, filho do Pelé. Primeiro que ia falar. Edinho e Pelé. E também imagina a pressão. Esse moleque, sorte dele ainda que ele foi pro gol. Imagina se ele fosse atacante, coitado. E já foi defenestrado por ter a comparação natural. Do Schumacher com o irmão. Sim. Mesma coisa. Do Nelsinho com o Nelson. Do Christian Fittipaldi com o Emerson ou com o Ilcinho. Né? É muito difícil, o peso é grande, a comparação é grande. Sim. E como eu falei, o Verstappen nem tanto não, zero. Porque ele partiu da base, ou seja, o pai era muito ruim e ele se mostrou um gênio na Fórmula 1. O Nico Rosberg e o pai... A mesma coisa, o Nico, para mim, foi melhor que o pai, do que o Keck. E tantos outros que você via a genialidade em um e muitas vezes não era do pai, mas sim do filho. Então a pressão, para mim, sim, é muito grande, o peso é muito grande. O Rubinho veio sem essa pressão, o Massa veio sem essa pressão de família, mas vieram com aquela pressão de que acabou a Fórmula 1 no Brasil, porque a gente não tem. O que eu vejo no Brasil... é uma coisa que já falei muito com o Nilson César, para mim, um dos maiores que já teve, tanto na Fórmula 1 quanto no futebol, é que o Brasil ele tem monocultura esportiva. Receba Bitcoin grátis na Quantifury. Ganhe até 250 em Bitcoin só por abrir sua conta na Quantifury, a corretora 100% livre de taxas, com mais de 2 mil ativos para você negociar em tempo real. Criptomoedas, ações brasileiras e globais, ETFs, commodities e muito mais. E para ganhar, utilize o cupom TUBARÃO sem o tiozinho, Tubarão.